Graça e paz, meus irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa Escola de Liderança e Ministérios da Primeira Igreja Batista de João Pessoa, a todos que estão matriculados no curso de Batalha Espiritual. Hoje nós daremos a aula de número 4, tá certo? Eu gosto sempre de falar o tema e a gente voltar um pouquinho para o que estudamos na aula anterior. Hoje, aula 4, lição 3, que tem como tema as forças ocultas na guerra invisível. Antes, nós estudamos na semana passada sobre o poder para vencer. E aí a gente descobriu que nossa vitória está em Cristo, não é? Só em Cristo a gente consegue vencer as forças espirituais das trevas. Entendemos que a vitória está ao nosso alcance. E aí a gente entendeu que Deus, ele nos equipa para essa vitória por meio da sua armadura, e que cada item dessa armadura tem um objetivo e está baseado em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Entendemos que é importante a gente reconhecer a verdadeira luta, entender o inimigo que nós enfrentamos diariamente, e aí trouxemos exemplos práticos e também de como a gente pode responder, né, mediante as batalhas que a gente enfrenta. Entendemos que a graça de Deus, ela é suficiente, tá bom? Que a vitória, ela possui um segredo, e o segredo é estar de joelho, orando, agradecendo a Deus, não é? Tanto nos fracassos, como também nas vitórias, entendendo que Deus, ele nunca nos abandona, né? Entendemos que era importante a gente resistir sempre às acusações, estando em alerta, permanecendo firme, mantendo posição firme em Cristo. Falamos de 3 visões do combate espiritual, tá bom? Sendo ela a resistência espiritual, o combate pela verdade e também o combate pelo poder. Então, a gente entendeu que, embora o amadurecimento e a verdade, eles são cruciais, alguns crentes, eles estão, assim, tão oprimidos que talvez não consigam vencer nem se libertar sozinhos, por isso precisam de ajuda espiritual dos irmãos para assim vencer. Então, bem-vindos à aula 4. Hoje nós vamos falar das forças ocultas na guerra invisível, não é? E vamos estudar sobre as hierarquias angelicais e vamos estudar sobre as forças espirituais que moldam a nossa realidade nesse campo invisível, tá bom? É claro, sempre explorando verdades bíblicas sobre o que é anjos hoje, sobre o que é demônios na batalha espiritual que nos cerca diariamente. Então, o que é anjos? O que são anjos? O que são demônios? Como eu posso identificar? Eles existem? Como eles agem? Então, assim, hoje a gente vai estudar sobre anjos, sobre demônios e sobre a atuação deles nessa batalha espiritual. Primeira coisa que a gente precisa entender, que a realidade dos anjos nas escrituras, ele é real, existe, Lewis disse o seguinte, que todas as vezes que um anjo visita alguém, e é algo que chega de maneira alarmante. É tanto que, ao visitar, ele sempre diz assim, olha, não temas. Então, se diz não temas, é porque, de alguma maneira, causa medo, algumas podemos ficar assustados, perplexos por algum momento. Então, a realidade existe quanto aos anjos, porque é descrito na Bíblia e nas Escrituras, e toda a sua visita, de alguma maneira, ele causa um certo alarde, tá bom? Então, essa observação do renomado escritor cristão vai revelar uma verdade profunda sobre a natureza dos anjos bíblicos. Claro, está muito longe das representações populares como seres doces, como se os anjos fossem seres inofensivos. Os anjos que são descritos nas Escrituras, eles são criaturas majestosas, eles são criaturas poderosas, cuja presença sempre deve inspirar temor e reverência, tá certo? Então, a grande divisão angelical. Nós temos 2 grandes divisões. Nós temos os anjos fiéis. Quem são os anjos fiéis? São os anjos que permaneceram em obediência a Deus. Eles permaneceram cumprindo a vontade de Deus, eles permaneceram servindo como mensageiros de Deus, eles continuam vivendo na presença do Altíssimo
e executam os propósitos eternos de Deus. Esses são os anjos fiéis. Se tem anjos fiéis, nós vamos trazer quem são os anjos rebeldes. Quem são os anjos rebeldes? Os rebeldes são aqueles que se rebelaram contra Deus. E ao se rebelarem contra Deus, né, eles seguiram Satanás e tornaram-se demônios. E hoje, o que é que eles fazem? Eles se opõem à vontade de Deus e trabalham para destruir a vontade do nosso Deus aqui na terra. Então, tem anjos fiéis, são os que permaneceram em obediência a Deus, e os anjos rebeldes, aqueles que se rebelaram seguindo Satanás, ao se rebelar contra Deus, e se transformaram em demônios, tá certo? Então, a angelologia cristã tradicional vai nos ensinar que todos os anjos criados foram bons, mas é verdade que uma parte significativa dos anjos, tá bom? Eles resolveram, por escolha, se rebelarem também contra o Criador. Então, essa divisão de anjos fiéis, de anjos rebeldes, né, ela é fundamental, tá bom? E moldou toda a realidade espiritual em que nós vivemos nos dias de hoje. Existem 9 ordens angelicais. Essas ordens angelicais, né, a tradição cristã, baseada nas escrituras, né, tradição cristã, vejam só, que foram baseadas em estudos teológicos por meio de Dionísio Areopagita e Tomás de Aquino. Eles organizam essas 9 ordens angelicais, que são distintas, agrupando-as em 3 hierarquias celestiais. E aí a gente vai estudar essas 9 ordens angelicais, né, agrupadas em 3 hierarquias celestiais. Então, essa estrutura ela vai refletir não apenas uma organização do reino celestial, mas também os diferentes mistérios e funções que cada um deles desempenham na economia divina. Veja só, o exército de anjos existente por Deus é totalmente organizado, como também do nosso adversário, é também organizado. Por isso é preciso estarmos preparados, conhecedores, para que a gente não possa ser lesado, nem tampouco enganado. A primeira hierarquia, são 3 que agruparam as 9 ordens angelicais. São aqueles anjos que estão mais próximos de Deus. Eles estão mais próximos de Deus. A primeira hierarquia celestial, ela vai representar os anjos que vivem onde? Na intimidade mais profunda com Deus. Qual é a sua principal função desses anjos da primeira hierarquia que vivem na intimidade mais profunda com Deus? É adorar a Deus, é amar e glorificar ao Criador de forma mais intensa que qualquer outra ordem angelical. Então, os mais próximos são os anjos, que têm como objetivo, eles representam esse grupo que vive numa intimidade mais profunda, que tem como função adorar, amar e glorificar o Criador de forma mais intensa, tá certo? Quem são eles? Serafins. O que é serafins? O que significa? Seu nome significa queimar completamente. São seres que se consomem no amor de Deus. E Isaías vai, é claro, descrever isso muito bem para a gente, né? Falando que ele purifica os lábios com brasas do altar. Onde nós encontramos isso? Em Isaías 60, versículo 1 e 2, que diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o séquito enchia o templo, o seu séquito enchia o templo. Olha só, os anjos, quem são eles? Os serafins, estavam acima dele. Cada anjo ele tinha 6 asas. Com 2 asas, eles cobriam o rosto. Com outras 2, ele cobria os pés. E com 2, eles voavam. Nessa descrição, nesse texto do profeta Isaías, ele está revelando o quê? A verdadeira soberania de Deus como forma absoluta, fazendo com que a gente entenda que a glória de Deus, ela enche tudo. E a santidade que até os anjos
até os anjos vão reverenciar, é quem preparou o profeta e nos prepara para a nossa chamada. Então, os serafins estão acima dele. Os serafins são o quê? São seres angelicais, que são ligados aqui ao louvor, como eu falei. Esses anjos, na primeira hierarquia, eles estão na intimidade, mais próximos de Deus. Então, eles são seres angelicais ligados ao louvor, ligados à santidade de Deus, tá certo? Sua função sempre é adorar. Vejam só, eles tinham 6 asas. A Bíblia registra aqui no versículo 2, que com 2 eles cobriam o rosto. O que isso significa? Significa humildade diante da glória de Deus. Significa que é impossível a gente contemplar, assim como os anjos, na verdade, é impossível os anjos contemplar Deus na sua plenitude. Então, duas asas ao cobrir o rosto significa o quê? Humildade diante da glória de Deus. Com as outras 2, eles cobriam os pés. Aí ele está reconhecendo de sua posição de servo diante do santo Deus. E com 2 voavam. Por que com 2 voavam? Isso significa prontidão para cumprir as ordens de Deus. Então, quando Isaías ele vê o trono de Deus, ele ali está entendendo que a verdadeira segurança não estaria nos líderes humanos, mas em Deus. Assim também serve para nós. A nossa segurança não está em líderes humanos, mas está em Deus. E os serafins estão aí nos ensinando a postura correta que nós devemos ter diante de Deus, que é humildade, reverência e disposição para servir. Então, essa visão, ela preparou Isaías para a sua missão. Por quê? Porque só quem contempla a santidade de Deus consegue entender a gravidade do pecado e a necessidade de anunciar a palavra. Então, é preciso contemplar a santidade de Deus, viver em humildade, reverência e ter disposição para servir, para que a gente possa entender a importância de estarmos firmes e seguros em Deus, o nosso Deus eterno. Então, sendo a ordem angelical mais intensa, próxima de Deus, serafins, depois vem quem? Querubins. Quem são os querubins? São os guardiões dos mistérios divinos. Eles são os transmissores da sabedoria. Eles vão aparecer 80 vezes na Bíblia, desde o Éden até a Arca da Aliança. E isso está registrado em Gênesis 3:24, um dos registros. Veja só o que diz. E havendo lançado fora o homem, pois quem? Querubins. Pois o querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore. Então, aqui está mostrando o quê? A consequência da queda, a consequência da separação do homem, da vida plena em Deus, mas também apontando, como sempre Deus aponta, tá certo? Para a necessidade de Cristo, que mais tarde ele reabriria o acesso à árvore da vida do céu. Então, o pecado, meus irmãos, ele fecha o caminho da vida verdadeira, ele impede que a gente possa viver a vida verdadeira, o pecado. Mas Cristo, ele abre esse acesso novamente. Isso a gente pode ver registrado em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, não é vai ao Pai, ninguém vem, o próprio Jesus falando ao Pai, senão por mim. A espada, nesse texto, narrado em uma espada inflamada que andava ao redor, lembra que Deus é justo e santo, e ele não permite que o homem permaneça para sempre em desobediência. Então, a presença dos querubins mostra que a comunhão com Deus só pode ser restaurada por meio de quê? Por meio da redenção, não pela tentativa humana. Então, havendo lançado fora o homem, o texto começa dizendo, então, após a queda, Adão e Eva eles foram expulsos do Éden. O jardim representava, até então, a comunhão plena com Deus, mas o pecado rompeu a comunhão. Então, a expulsão simboliza separação do homem de Deus, e essa separação, ela ocorreu e ocorre quando nós pecamos. Se eu vivo em pecado, é claro que eu estou separado de Deus. E a próxima hierarquia é tronos. Eles são chamados de seres Dei. Eles acolhem a grandeza divina e a transmitem às ordens inferiores. Apresenta a outros anjos
o esplendor da onipotência. Aí a gente vai ver agora, após ver 2 registros do Velho Testamento, um registro lá no Novo Testamento, quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16. Eu vou mostrar esse texto mais à frente, tá certo? Então, a segunda hierarquia, executores da sabedoria divina. A segunda hierarquia angelical é composta pelos anjos responsáveis. Estamos entrando agora na segunda. A primeira, serafins, querubins e tronos. A segunda, ela é composta pelos anjos responsáveis. Eles têm a responsabilidade de dirigir os planos da sabedoria eterna de Deus. Quem são eles? Eles são os anjos que agem como intermediários. Eles se comunicam esses planos divinos. A terceira hierarquia, ele fica ali no meio, fazendo a comunicação da primeira hierarquia com a terceira hierarquia, tá certo? Então, esta ordem inclui o quê? Dominações, ela vai incluir potestades, ela vai incluir virtudes. Então, todas são mencionadas também em Colossenses 1,16, conforme Paulo demonstra. E aqui a gente vai ver a importância na sua estrutura celestial. Olha o que Paulo escreve. Porque nele foram criadas o quê? Todas as coisas que há nos céus e na terra. As coisas visíveis e também as invisíveis. Então, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo isso foi criado por ele e para ele. Então, aqui há um resumo de quê? Da demonstração da supremacia de Cristo. Como o quê? Como Criador. Cristo é o Criador e o Senhor de todas as coisas, tanto no mundo físico como no mundo espiritual. E ele vai ensinar que toda a criação existe para quê? Para glorificar a ele. Quando, olha, a demonstração da supremacia. O que é supremacia? É um termo que significa superioridade, que significa domínio absoluto de algo, ou alguém que está sobre os demais. É Cristo. Em resumo, é o grau máximo do poder, autoridade ou superioridade em relação aos outros. Então, nossa vida, ela só encontra sentido quando nós entendemos que nós fomos criados para Cristo e que precisamos viver para Cristo, pois ele é o propósito maior da nossa existência. Não tem, as outras coisas são só complementos. O propósito da nossa existência é viver para Cristo. E nós precisamos entender que nós fomos criados para isso. Sendo assim, eu não preciso temer as forças espirituais, eu não preciso temer os poderes ocultos, porque todos eles, todos, como diz o texto, eles estão submetidos ao domínio de Jesus. E esse versículo ele vai fortalecer nossa fé. Fortalece porque muitas vezes a gente está vivendo no meio de incertezas. E se eu entendo que tudo foi criado por Deus e tudo foi criado para Deus, nada nunca escapará do seu controle. Nunca escapará do seu controle. Então, o texto ele está basicamente ensinando isso, sobre a supremacia de Cristo como Criador de tudo e Senhor de todas as coisas. As ordens da segunda hierarquia são dominações. Quem são eles? São os anjos de alta nobreza celestial e autoridade. Esses anjos, eles são ministros diretos de Deus. Para que eles servem? Eles foram enviados para missões de grande importância. Todos os demais anjos, eles são submissos às dominações. Todos os demais anjos. Potestades. Quem são eles? São condutores da ordem sagrada. Eles ocupam-se de quê? Especialmente da maneira como as coisas devem ser realizadas. São espíritos que existem, tá certo? De alta concentração, de alta contemplação ao Criador. E a outra ordem é virtudes, são os anjos fortes e viris. Eles garantem a perfeição na execução das ordens divinas, removem os obstáculos. Olha, às vezes a gente acha que nem está acontecendo nada, mas eles estão removendo os obstáculos que muitas vezes tentam interferir o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. A gente não sabe, muitas vezes, mas eles estão atuando em nosso favor, tirando os obstáculos que venham interferir no cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Então, a terceira hierarquia, proximidade, são os anjos que estão próximos da humanidade. É aqueles que estão mais próximos de nós. Tá certo? Ele executa as ordens de Deus e está mais próximo de nós. Seus anjos conhecem profundamente a natureza humana e assistem cada pessoa
cada pessoa individualmente. Esses seres celestiais, eles nos acompanham constantemente. Eu nem sei, mas eles estão me acompanhando. Às vezes eu nem percebo, mas eles estão me acompanhando, assim também com vocês. Eles estão nos acompanhando. Fazendo o quê? Insinuando, muitas vezes avisando. E quando necessário, ele nos disciplina para que a gente possa cumprir a vontade divina em nossas vidas. Eu tenho certeza que em algum momento da vida, todos nós já fomos avisados, todos nós já fomos disciplinados. De alguma maneira, são por meio desses anjos, para que a gente pudesse continuar cumprindo a vontade de Deus nas nossas vidas. Agora falaremos sobre os principados, arcanjos e anjos. Quem são os principados? São guias de mensageiros divinos, enviados a reis e nações. E aí a gente traz como exemplo Daniel, que está lá descrito em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Eles são protetores de povos, mas também podem se tornar vingadores quando o povo rejeita a Deus. Então ele é protetor, mas ele pode se tornar vingador se rejeitarmos a Deus. Olha o que diz Daniel 10:13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, o anjo, viu? Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, esse versículo, ele faz parte da visão de Daniel, quando um anjo foi enviado para responder o quê? A sua oração. Mas aí ele encontra resistência espiritual, até que o arcanjo Miguel passa a intervir. Então, aqui está o ensinamento que existe uma realidade na guerra espiritual, que existem forças malignas tentando resistir ao plano de Deus, mas que também anjos são enviados para lutar em favor do povo de Deus. Então, a oração perseverante de Daniel foi fundamental e a vitória ela veio pela intervenção de Deus. A oração, meus irmãos, tem poder. Olha só, Daniel orou 21 dias e no mundo espiritual havia uma batalha acontecendo até a resposta chegar. Mas até a resposta chegar, Daniel estava orando. E é assim que a gente deve fazer. Existem forças espirituais, muitas vezes tentando influenciar nações, tentando influenciar governos, tentando influenciar nas decisões, mas Deus, o nosso Deus, ele continuará sendo soberano. O povo de Deus nunca estará desamparado. Deus sempre vai enviar seus anjos. E Miguel aparecerá sempre que possível como defensor especial do povo de Deus. Então, a vitória final pertence a Deus sempre. Mesmo que a resposta demore, Deus vai agir no tempo certo. Daniel precisou orar quantos dias? E foi com um dia, 2, 3, 4, 5? Não. 21 dias. A vitória só veio com 21 dias. Isso demonstra que nós precisamos orar e que Deus, como Senhor do tempo, tem tempo para todas as coisas, como ensina a Bíblia. Arcanjos, já são Gabriel e Miguel, são os mais conhecidos. Gabriel fez o quê? Ele anunciou a Maria sobre Jesus, enquanto Miguel é o anjo que guerreia. Veja só como é organizado o exército de anjos de Deus. Serve para anunciar, Gabriel, o papel de Gabriel sempre foi anunciar, já o de Miguel, ele sempre apareceu como guerreiro que conhece os mistérios divinos. Olha o que diz Judas 1:9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, isso é, quando lutava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, aqui está mostrando que a batalha existe, que a vitória ela não vem da força humana, como também, meus irmãos, a vitória ela não vem da força angelical, viu? Ela não vem da força angelical. A vitória sempre vem de Deus, da autoridade de Deus. E Miguel está nos ensinando aqui, esse texto nos ensina, por meio de Miguel, a confiar no Senhor diante das investidas do inimigo. Então, eu não vou confiar nos anjos, eu tenho que confiar em Deus. Agora, Deus vai usar anjos, vai mandar anjos para lutar em meu favor e me ajudar a guerrear as batalhas. Então, a autoridade sempre permanecerá a Deus, pois até Miguel, o arcanjo, ele não agiu em nome próprio, ele agiu também em nome de Deus. Veja só como o diabo ele é astuto.
ele busca sempre corromper, ele busca sempre enganar, porque até o corpo de Moisés, como diz o texto, poderia ser usado como instrumento de idolatria. Olha só, se soubesse onde estavam, talvez fosse usado como instrumento de idolatria. Nossa vitória está em Cristo, meus irmãos. E aqui Miguel nos ensina, nesse texto de Judas 1:9, não é? Que precisamos ser reverentes ao Senhor. E quanto mais nós precisamos depender de Deus nas lutas espirituais. Eu não vou depender dos anjos, mas eu vou depender de Deus nas lutas espirituais. Já Apocalipse 12:7 vai trazer que houve uma batalha no céu, é uma visão de João, tá certo? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Aí diz o texto, não é? O que é que isso nos ensina? Eu gosto sempre de trazer o que é que o texto está ensinando, porque muitas vezes a gente lê o texto e não consegue compreender. Aqui está o retrato, tá certo, da guerra espiritual entre Miguel e os anjos de Deus contra Satanás e contra os seus seguidores. Quem são os seguidores de Satanás? Foi o que eu falei anteriormente, os demônios. Então, essa batalha mostra que, embora o inimigo lute contra os santos, a vitória já é garantida no Senhor. E o mal será expulso e derrotado sempre. Então, a guerra ela é real, o povo de Deus não luta sozinho, a vitória em Deus está assegurada, mas só precisamos ter coragem e esperança. E aqui, Apocalipse, nesse texto 12:7, ele nos ensina que, apesar da perseguição e do sofrimento, os fiéis a Deus, eles podem permanecer firmes, porque o mal não vai ter a última palavra. A última palavra, ela sempre será do Senhor. O terceiro, anjos, são os que vivem mais próximo da humanidade. Prestam um serviço silencioso, mas imensurável. Eles guardam o nosso caminho, conforme está aqui em Êxodo 23, do 20 ao 22. Eis que o envio um anjo diante de ti, para que te guarde deste caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que disser, então serei inimigo dos teus inimigos e afligirei os que te afligem. Aqui está Deus prometendo enviar um anjo especial. Possivelmente seria a manifestação de Cristo, para guiar, para proteger, para conduzir Israel à terra prometida. A presença desse anjo garantia a vitória, mas o povo precisava fazer algo sempre, que era obedecer. E aqui está nos ensinando que a segurança e a vitória espiritual estão em seguir o quê? Fielmente a voz de Deus. Deus guia, Deus protege, mas nós precisamos sermos obedientes. A obediência, ela é fundamental, porque a presença de Deus, ela traz bênção e traz vitória para as nossas vidas. Repito, a presença de Deus, ela traz bênção e traz vitória para as nossas vidas. Pelo contrário, a rebeldia vai trazer juízo. Deus luta por nós. Agora, quando? Quando é que Deus luta por nós? Quando a gente anda em fidelidade. E se eu ando em fidelidade a Deus, eu não vou precisar temer meus inimigos, porque o Senhor vai se encarregar de defender o seu povo. Fundamentos bíblicos da angeologia. É verdade que a hierarquia detalhada ela surgiu no século V, com a obra Hierarquia Celeste, de Dionísio Areopagita. Ela foi baseada em interpretações bíblicas e tradições teológicas. A Bíblia, embora a Bíblia reconheça e mencione os 9 tipos de anjos, ela não descreve essa estrutura hierárquica que nós estamos falando aqui, de uma forma clara. Não. O que a gente está falando aqui sobre a hierarquia, tá certo? É uma organização sistemática que a gente passou a conhecer, que foi desenvolvida através de séculos, não foi de dias, de séculos de estudo teológico. Então, o que as escrituras vão deixar claro, de forma clara, é que são 3 verdades fundamentais, que vão nortear o estudo sobre essas forças espirituais. Há 3 verdades. Primeira, os anjos. Os anjos, quem são os anjos? São espíritos que vivem no reino invisível e fazem a vontade de Deus. Criados para quê? Para servir e cumprir seus propósitos eternos. Eles foram criados por Deus com um objetivo. Satanás,
ele era um anjo bom. Quando? Antes da rebelião. Ele era, sabe o que, meus irmãos? Um querubim qualificado, Satanás. Mas ele se tornou inimigo das nossas almas. Quando ele fez o quê? Quando ele se opôs completamente à vontade divina. Então, ele era um anjo bom até o dia da rebelião. Ele era um querubim qualificado. Depois se tornou inimigo das nossas almas. Os demônios. Quem são os demônios? São os anjos que pecaram quando? Quando eles resolveram seguir Satanás em sua rebelião. Lembra que eu falei que muitos anjos seguiram, se rebelaram contra Deus, e eles se rebelaram seguindo Satanás. Então, eles agora vivem o quê? Opondo-se à vontade de Deus e vivem para executar a vontade de seu líder caído. Os demônios vivem a serviço do seu líder. Quem é o líder dos demônios? Satanás. Os demônios são liderados por Satanás. Eles estão aqui na Terra, eles vivem para executar a vontade do seu líder caído. Então, os anjos foram criados por Deus para fazer sua vontade. Há menções em Salmos, tá bom? Há menções, esse Salmo de 148, versículo de 2 a 5. Louvai ao Senhor todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, sol, lua, estrelas da luz, louvai céus dos céus, as águas que estão sobre os céus, louve o nome do Senhor. Então, aqui está demonstrando, um chamado universal para que anjos, astros, toda a criação de Deus, louvem a Deus, né, porque tudo existe pelo seu poder, né, tudo foi criado por isso. Aí aqui eu trago agora as características espirituais de anjos. Os anjos, eles não casam, eles vivem, porém vivem eternamente, eles possuem grande conhecimento e poder, alguns permanecem na presença de Deus, e os anjos também se interessam pelos seres humanos. Então, por enquanto, são mais importantes, por enquanto, tá certo? Por enquanto, no momento atual, eles são mais importantes do que os humanos, tá bom? Mas no céu, veja só, quando nós, humanos, formos glorificados, veja que coisa maravilhosa. Deus nos fará superiores aos anjos. Deus nos fará superiores aos anjos quando estivermos um corpo glorificado no céu. Isso é para quem crê. Eu creio nisso, espero que todos que aqui estão assistindo essa aula também possam crer nessa verdade. Olha o que diz Hebreus 2:7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra, tu fizeste, Jesus, de glória e honra, o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Olha só, Jesus, quando ele vem à terra, Deus, o Deus que se encarna, assumiu uma posição temporária de humilhação. Deus, ele se fez menor do que os anjos. Menor do que os anjos, quando ele encarnou aqui na terra, viveu aqui na terra. Mas depois ele foi exaltado com glória e com honra. E recebeu domínio sobre toda a criação. Então, esse texto está dizendo isso. A encarnação de Deus. Deus se fez um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor. Tá bom? Por quê? Porque a encarnação revela justamente a humildade de Cristo. Ele, sendo o Senhor dos anjos, se fez por um tempo menor do que eles, com um único objetivo. Sabe qual foi? Me salvar e salvar a todos nós. Ele se fez menor para nos salvar e nos libertar. Então, o mistério angelical cumpre a vontade de Deus, executam perfeitamente todos os mandamentos de Deus, servindo como seu instrumento na terra. Ele dá proteção e cuidado, ele defende o povo de Deus, conforme sua vontade, como é visto em Daniel 6:22. Olha só, Deus, mais uma vez, enviando um anjo para ajudar Daniel, nesse momento, para fechar a boca dos leões, para que não fizesse mal a Daniel. E Daniel diz, porque fui considerado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei, eu não cometi nenhum crime. E aqui está dizendo, olha, Deus, mostrando que Deus, ele envia proteção aos seus servos fiéis, intervém milagrosamente, preservando-nos do perigo. Agora, precisamos o quê? Sermos íntegros, sermos fiéis a Deus e termos confiança em Deus. Foi o que Daniel disse aqui. Eu fui considerado inocente diante dele e também diante de ti, ó rei. Não cometi nenhum crime. Ele era um cara íntegro, fiel e confiava em Deus. Se eu for íntegro, se eu for fiel, se eu confiar em Deus, Deus vai mandar anjos. E isso vai resultar em quê? Em livramento. Vai resultar em quê? Em testemunho diante dos homens e do próprio Deus.
e do próprio Deus. Proteção e cuidado, orientação evangelística, né? Eles podem agir, podem guiar cristãos para testemunhar os incrédulos. Atos 8, 26, quando o anjo fala a Filipe, dizendo: levanta e vai ao sul, a estrada que desce de Jerusalém a Gaza, essa é deserta. Aqui está falando justamente da instrução de Filipe, né, a Filipe, para ir lá no caminho do deserto, alcançar aquele eunuco etíope, né, com a mensagem do evangelho. Quando ele se aproxima, pergunta se ele entende o que lê, ele diz que como poderia entender se não tinha quem explicasse. Então aqui está o anjo do Senhor falando a Filipe e o instruindo para evangelizar, na missão evangelizadora. E por último, no ministério angelical está a escatologia. Virão com Cristo e com seu retorno à Terra, participando dos eventos finais. Isso é, que é escatologia? É o termo que é usado, principalmente na teologia, para se referir aos estudos das últimas coisas, né? Um dos eventos finais da história. E esse evento final é o retorno de Cristo, tá bom? E eles virão, como diz aqui o texto, olha, quando o Filho do Homem, em Mateus 25, 31, vier em sua glória, ele vem com quem? E todos os anjos vêm com ele. Então se assentará no trono da sua glória, tá bom? Então os anjos virão com Cristo na segunda vinda, né? Jesus, ele vai vir acompanhado por todos os anjos. Mitos versus realidade bíblica. A arte popular frequentemente retrata anjos como o quê? Como seres alados, de aparência doce, a voz meia feminina, né, com cabelos louros, com olhos azuis, ou como bebês rechonchudos. Porém, a Bíblia não confirma essas imagens, que são fantasiosas, tá certo? Os anjos, eles aparecem de forma, muitas vezes, aparecem em forma humana, como foi em Isaías 6 e em Apocalipse 4. Os anjos que servem diante do trono têm 3 pares de asas. E ele não aparece só com um par, não. Aparece com 3. Ele não vai aparecer com um par, conforme sempre é retratado, tá bom? Então, quando ele aparecer, sempre usará essa não temas, indicando que sua aparição real é assustadora e majestosa. Satanás sempre será o adversário supremo. Ele é inimigo que se opõe fundamentalmente à vontade de Deus, embora muitos vejam a crença nele como algo simplório, principalmente devido às representações populares inadequadas. A realidade bíblica é muito mais séria, muito mais séria. Ele é chamado, considerado inimigo, adversário ou inimigo. A gente já falou muito isso em 1 Pedro 5,8, em aulas anteriores. Ele anda bramando como leão em nosso derredor, tentando encontrar quem possa tragar. E, claro, tragar a presa mais fácil, tá certo? Então, o mais elevado. Então, e se ele, originalmente, um anjo de altíssima posição, possivelmente o mais elevado, ele era chamado, veja só, o Satanás, ele era chamado de estrela da manhã. Olha só, Isaías 14, 12. Caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, veja só, ele era um ser considerado, tá certo? Chamado de estrela da manhã. Mas ele decidiu rebelar-se contra Deus, contra Deus. Ainda tem aqui Ezequiel 28, do 14 ao 15. Tu eras o querubim ungido que cobre. Eu te estabeleci no monte santo de Deus, estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que achou iniquidade em ti. Então, ele era ungido. Ele era perfeito, porque ele foi criado para isso, até o dia que ele se rebelou contra Deus. Então, a queda de Satanás, a queda característica de Satanás. Primeiro, ele tem origem gloriosa, tá bom? Ele era um querubim ungido, possivelmente o mais alto entre os anjos, com acesso direto ao trono de Deus. Satanás tinha acesso direto ao trono de Deus. Aí, outra característica da queda, o orgulho. Ele desejou ser igual a Deus em autoridade, tornando-se o mais maligno do universo.
Então, veja só o que o orgulho faz, o pecado do orgulho. Fez com que Satanás se tornasse o mais maligno do universo. E aqui Paulo traz um texto. Não seja novo convertido, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Aqui, meus irmãos, esse texto, né, é um resumo de 1 Timóteo 3, de 1 ao 7, quando Paulo está falando a Timóteo sobre as qualificações para bispos e para os obreiros da igreja. E aqui ele está enfatizando que para ser bispo e ser obreiro é preciso ter maturidade e experiência espiritual. Isso são características essenciais para que possam liderar o rebanho de Deus. E no versículo 6 ele diz assim, ensina que os líderes da igreja não podiam ser novos convertidos. Por quê? Para evitar que o orgulho o fizesse cair nas armadilhas do diabo. Então a passagem aqui está enfatizando a necessidade de ter o quê? Maturidade espiritual. A necessidade de ter o quê? Humildade. A necessidade de ter experiência para exercer liderança com responsabilidade diante de Deus e da igreja. Mestre do engano, Jesus o chamou de mestre do engano, mentiroso, pai da mentira. Ele disfarça-se como anjo de luz, como está aqui em João 8,44, né, ensinando que aqueles que rejeitam a Deus, infelizmente, muitos têm rejeitado a Deus, e ao rejeitarem Deus, estão vivendo no pecado e vivem sobre quê? Sob a influência maligna de Satanás. Ele que é homicida e que é pai da mentira. Então, assim, essa passagem aqui de João 8,44 mostra a essência do mal e a necessidade de estar firme na verdade de Cristo, para que a gente possa estar alinhado com Cristo e não se alinhar com os desejos do diabo, tá bom? Coríntios 11, do 13 ao 15, vai retratar sobre os falsos mestres, que existem muitos falsos mestres por aí, de mundo afora. Falsos apóstolos que enganam a igreja, que distorcem o evangelho, que buscam interesses próprios. Ele alerta que mesmo dentro da comunidade cristã pode também haver engano. Por isso que eu preciso conhecer a palavra de Deus para que eu não possa cair no engano. Ele tem um destino selado. Jesus vai triunfar sobre ele e será eternamente castigado por sua maldade. A gente já está caminhando para o fim. O demônio ele tem um exército, ele tem uma organização militar, tá bom? Eles pecaram e seguiram Satanás, os demônios pecaram e seguiram Satanás na rebelião contra Deus. Como eu falei, se opõe à vontade divina hoje, né? Alguns são poderes espirituais por trás das nações, por trás de governos, enquanto outros se concentram em indivíduos, tá certo? Como a gente viu em Daniel, né? Ele possui suas próprias doutrinas para enganar os seres humanos, tá certo? Aqui é o versículo que nós já lemos. Paulo vai nos ensinar em Efésios 6,12 que a nossa batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, tá bom? Então eu preciso revestir-me, como eu estudei na aula passada, da armadura de Deus para resistir às forças malignas e invisíveis, tá bom? E eu quero caminhar para o fim falando dos níveis de ação demoníaca. Primeiro, os níveis de ação demoníaca começa pela tentação. A tentação sempre vai ser a forma mais básica e constante. Influência por meio de quê? Que seduz ao pecado, apelando aos desejos carnais. Ele não força, mas através de mentira e enganos, ele nos atrai. Então, ele chega nos tentando, não forçando, mas nos tentando, nos seduzindo o pecado. E geralmente ele vem por meio da concupiscência da carne, né? Por meio da concupiscência dos olhos. Por isso que eu preciso evitar, né, certos ambientes e locais onde eu possa ser seduzido pelo pecado e ter os desejos carnais, né, aflorados, tá certo? Opressão, influência externa, ele persiste causando sofrimento mental. Aí, quando ele começa a agir na mente das pessoas, ele começa a agir no emocional, e isso acaba indo para o físico, né? E faz com que ele possa ter controle total da vontade, e vai se manifestar como desespero profundo. Quantas pessoas estão oprimidas? Quantas pessoas estão oprimidas? E muitas vezes isso são níveis de ação demoníaca. Depois vem o assédio. O assédio é o ataque intenso, é o ataque repetitivo contra a fé. Vai visar minar a esperança através de acusações constantes, sofrimento de culpa e inadequação. Eu falei em outras aulas. Primeiro, ele nos oferece um prato que é o pecado.
nos oferece, diz que todo mundo pode praticar, que é só uma vez, depois ele vem nos acusar. E quando ele nos acusa, ele deixa em nós o sentimento de culpa, fazendo com que a gente possa imaginar e pensar que para nossas vidas não tem mais jeito, mas tem. Jesus Cristo é a esperança que nós precisamos ter e a confiança em quem nós devemos depositar toda a nossa fé para que a gente possa resistir, tá bom? Aí vem o alto nível, não é? Demoníaca. Se eu sou tentado e caio, eu sou oprimido, eu sou assediado, tem a possessão. Essa forma é mais extrema, onde um demônio ele assume o controle total do corpo e da mente. A pessoa perde autodeterminação completamente. São casos de possessão, né, que certamente alguns de vocês já presenciaram, eu já presenciei, né, pessoas possessas, né, e as pessoas perdem o total controle do seu corpo e da sua mente, não sabem o que estão fazendo, tá bom? Mas nós, cristãos, precisamos estar protegidos, e protegidos por meio entendendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A vida cristã, ela sempre será uma luta contínua. Nós somos templos do Espírito Santo. Vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, se é templo do Espírito Santo e eu permito que o Espírito Santo habite dentro de mim, tá certo? Vai estar impedindo sempre. É impossível alguém que está cheio, alimentando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, que está com o Espírito Santo em suas vidas, ser possesso. Quem já viu crente sendo possesso? Se o crente está possesso é porque ele está vazio do Espírito Santo de Deus, né? Ele precisa se reavaliar como cristão. E a vitória sempre será assegurada. A Bíblia nos ensina em 1 João 4,4, meus filhinhos, sois de Deus, e já os tem vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, a realidade da guerra invisível. Tanto anjos quanto os demônios, eles existem, tá bom? Existem como realidades espirituais que modam o nosso mundo invisível. Os anjos podem entrar e sair de nossas vidas, assumindo formas invisíveis ou humanas, e aí a gente sabe que ele assume, a gente tem exemplos disso, porque a gente sabe, um anjo, um homem que lutou com Jacó, era um anjo, né? A gente sabe que foi um anjo, daí ele pode assumir a forma física, tá certo? Eu tenho que entender que, embora, né, as forças demoníacas devam ser levadas a sério, eu devo levar a sério as forças demoníacas, não menosprezá-las, não desdenhar, mas o cristão não precisa ter medo. Ter medo. Por quê? Os poderes das trevas obedecem a Satanás, mas os poderes da luz obedecem a Deus. E Deus é supremo sobre todas as coisas. Então, nós vivemos cercados, né, por um mundo invisível, onde as forças das trevas e da luz, elas estão constantemente em combate. Mas eu não preciso buscar os anjos. Eu não preciso ir atrás dos anjos. Se os anjos forem bons, sabe o que vai acontecer? Deus, ele vai enviar os anjos para me guardar. Se forem caídos, o que é que eu devo fazer? Me afastar. Pois seu caminho é o que? Sempre será engano e destruição. Que Deus, nosso Pai, nosso Senhor, ele nos proteja. Que Deus nos mantenha firmes nessa verdade. E assim nós encerramos a aula de hoje.